Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 14 e o título dessa aula é Forças Intermoleculares. E pessoal, para a gente começar a aula, eu quero começar com uma pergunta que eu dei uma sugestão lá na aula passada, que é a seguinte: por que água e óleo não se misturam? Bom, quando eu faço essa pergunta em sala de aula, a resposta mais comum que eu ouço dos alunos é: água e óleo não se misturam porque há uma diferença de densidade. E o que faz sentido, porque lá no primeiro ano nós vimos, principalmente quando nós temos água e óleo, o óleo fica em cima da água porque tem uma diferença de densidade, beleza? Só que a gente tem um porém. Galera, densidade não explica porque água e óleo não se misturam. Na verdade, a densidade só explica o seguinte: como água e óleo não se misturam, a gente vai ter a seguinte situação. O óleo que é menos denso fica em cima, a água que é mais densa fica embaixo. Então, densidade em nenhum momento explica por que água e óleo não se misturam. Ela só explica o seguinte: em casos de substâncias que não se misturam, aquela que possui uma menor densidade fica na superfície, aquela que possui uma maior densidade fica no fundo do meu recipiente. Beleza? Tanto densidade não é fator que explica a mistura de materiais, que a gente pode analisar a seguinte situação. Se eu pegar água e misturar com sal, a gente vai ver o seguinte, que água e sal se misturam. Porém, a água é menos densa e o sal é mais denso. E mesmo havendo uma diferença de densidade entre água e sal, nesse caso, eles se misturam. Então, dessa forma, eu posso dizer o seguinte, que densidade não é critério para definir se duas substâncias se misturam, beleza? Densidade apenas explica que, caso duas substâncias não se misturem, então já estou afirmando que duas substâncias não se misturem, então a menos densa fica na superfície do recipiente, ou seja, a menos densa fica em cima, e a mais densa fica no fundo do copo. Ou seja, a densidade só me fala qual substância fica em cima, qual substância fica embaixo, caso as duas substâncias não se misturem, beleza? Mas pessoal, se então não é densidade, o que explica então o fato da água e o óleo não se misturarem? Para a gente começar a entender esse fenômeno, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar aquilo que a gente viu na aula passada, que é polaridade de moléculas, e correlacionar com o assunto da aula de hoje, que é forças intermoleculares. E galera, antes da gente trabalhar as forças intermoleculares, que é o assunto da aula de hoje, eu quero voltar rapidamente naquela lista de eletronegatividade que eu passei na aula passada para vocês, porque é muito importante vocês saberem tanto usar quanto montar essa lista quando vocês forem fazer algum tipo de prova, beleza? E como é que essa lista funciona? Os átomos mais acima possuem maior eletronegatividade, então todos esses átomos aqui, ó, mais acima, possuem maior eletronegatividade, e os átomos mais abaixo da tabela periódica possuem menor eletronegatividade, tudo bem? Então, todos os átomos que estão mais acima, maior eletronegatividade, átomos mais abaixo, menor eletronegatividade. E o que é fundamental vocês lembrarem? Que os átomos com maior eletronegatividade tendem a assumir uma carga parcial negativa, não se esqueçam disso. Os átomos menos eletronegativos tendem a assumir uma carga parcial positiva, beleza? Essa é uma análise muito importante que vocês têm que fazer. E pessoal, por que eu trouxe essa tabela na aula de hoje antes da gente falar de força intermolecular? Porque eu quero ensinar para vocês uma forma muito simples e muito intuitiva de vocês lembrarem dessa lista com as tendências de eletronegatividade. Porque na maioria das provas, seja Enem, PAS ou até prova de ensino médio, é muito raro essa lista estar disponível na prova, tudo bem? Então vocês têm que lembrar. E como é que a gente faz para lembrar todos esses átomos? A gente pega a inicial de cada átomo e cria uma frasezinha. E essa frasezinha é muito legal, e para vocês terem uma noção, eu aprendi essa frase no ensino médio, e até hoje eu lembro desses elementos por conta dessa frase. E qual que é essa frase? É a seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Beleza? Se vocês repararem nessa frase, a letra inicial de cada palavra indica o elemento da minha lista de eletronegatividade. Beleza? Então, fui ontem no clube, briguei,
E aí, só atenção, que o I é literalmente a letra I, que é do elemento iodo, tudo bem? Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, toda vez que você for fazer uma prova, uma das primeiras coisas que eu aconselho a você fazer é montar essa lista. Então, lembra da frase: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Beleza? E aí, o que vocês têm que lembrar? Que nesse caso, de baixo para cima, aumenta a eletronegatividade, ou seja, o átomo que está mais acima, que é o flúor, possui maior eletronegatividade, e os átomos que estão mais abaixo, que é o caso do hidrogênio e todos os outros aqui, ó, possuem menor eletronegatividade. Beleza? Então lembrem dessa frase toda vez que for fazer prova. Tranquilo? Então agora que a gente aprendeu a montar a lista de eletronegatividade, vamos voltar para o nosso objetivo da aula, que era entender por que a água e o óleo não se misturam. E como eu disse, para a gente compreender por que a água e óleo não se misturam, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, polaridade de moléculas. E polaridade de moléculas nós vimos na aula passada. E outra coisa que a gente precisa entender são as forças intermoleculares. E esse vai ser o objetivo da nossa aula de hoje. Mas o que seriam forças intermoleculares? Galera, aqui vai uma dica. Toda vez que vocês se depararem com termos que vocês não se lembram ou não sabem o significado, o que vocês podem fazer? Vocês podem tentar interpretar os significados das palavras que descrevem esse termo. Tudo bem? Nesse caso, o que a gente pode fazer? A palavra força a gente tem até uma noção do que seja, mas falta a gente tentar entender o que seriam intermoleculares. Para isso, eu dividi essa palavra em duas partes. O prefixo inter mais a parte moleculares. Vamos lá, vamos começar com o mais fácil. Para vocês, o que a palavra moleculares lembra? Lembra moléculas, né? E o prefixo inter, o que lembra? Para vocês tentarem correlacionar o que seria força intermolecular, gente, lembra, por exemplo, de intercâmbio. Intercâmbio é uma troca de estudantes, por exemplo, entre países, não é? Então, vocês podem pensar nesse inter como sendo entre, beleza? Então, basicamente, se a gente puder interpretar o que seriam forças intermoleculares, seriam aquelas forças entre moléculas. Então, pensando nessa ideia de que força intermolecular seria a força entre moléculas, como a gente pode definir uma força intermolecular? Nós podemos dizer o seguinte: forças intermoleculares são forças que mantêm moléculas unidas, ou seja, são as forças entre as moléculas que mantêm as moléculas unidas. Para a gente tentar visualizar melhor o que seriam essas forças, vamos voltar no slide que eu já mostrei para vocês anteriormente, onde eu tenho um copo de água e uma simulação de como as moléculas de água estariam se movimentando no ambiente. Como eu disse para vocês, gente, entre as moléculas de água tem um espaço vazio, essas moléculas estão se movimentando, mas para a água ter o formato que tem e ela ser líquida e ser um fluido, as moléculas de água têm que se manter unidas de alguma forma. Elas têm que ter espaço para se movimentar, mas de alguma forma elas têm que se manter unidas para ela dar forma àquilo que a gente conhece como água. Tudo bem? Então, força intermolecular seria a força que manteria as moléculas de água, por exemplo, unidas para formar a substância água. Beleza? E galera, essas forças intermoleculares podem ser divididas em três tipos. O que nós chamamos de forças de polo, as ligações de hidrogênio e, por último, nós temos as forças de dipolo induzido, ou forças de London. Tudo bem? Esse nome, forças de London, faz referência ao cientista que propôs primeiro que existiriam essas forças de polo induzido em algumas substâncias. Tudo bem? Então, vocês podem ver esses dois nomes. Forças de polo induzido ou forças de London. Então, vamos começar pelo nosso primeiro item, que são as forças de polo. Galera, o que seriam essas forças de polo? Novamente, aqui vocês podem usar aquela dica que eu dei para vocês. Se vocês não conhecem ou não se lembram de um conceito, basta vocês explorarem o significado das palavras que compõem esse conceito. Forças a gente já tem uma ideia, basta a gente entender o que seriam dipolo. Galera, vamos lá, vamos analisar primeiro o que seria dipolo. Para isso, eu vou dividir essa palavra novamente em duas partes, principalmente destacando o nosso prefixo di aqui no caso, beleza? Provavelmente vocês já viram esse prefixo di em algum lugar, não é? O que significa o prefixo di? Ele lembra o número 2, tudo bem? 2 vezes. Então, toda vez que eu tenho di alguma coisa, eu estou falando que eu tenho duas daquela coisa, tudo bem?
Então, o que seria um dipolo? Seria 2. O restante da palavra é polo. Então, basicamente, dipolos seriam 2 polos. Tudo bem? E quais polos podem ser esse? Os polos positivos e negativos. Beleza? Então, o que seria um dipolo? Seriam 2 polos. E o que seria, então, uma força? Dipolo, dipolo, seriam as forças entre 2 polos e 2 polos. Beleza? Agora, pessoal, vamos lembrar comigo. Quais eram os tipos de molécula que possuíam 2 polos, um polo parcial positivo e um polo parcial negativo? Eram as moléculas polares. Então, generalizando, o que a gente pode dizer? O que seriam forças de polo? Seriam as forças que mantêm moléculas polares unidas. Tudo bem? Se eu estou falando, então, de moléculas polares, as moléculas polares têm 2 polos, ou seja, elas são um dipolo. Tem polo positivo, polo negativo. E para a gente trabalhar as forças de polo, o que eu vou fazer? Eu vou trazer como exemplo o HCl, que é uma das substâncias polares mais simples da gente estudar. Tudo bem? Então, vamos lá. O HCl, que é o ácido clorídrico, é formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. A primeira coisa que eu vou fazer para estudar esse tipo de força é analisar a eletronegatividade desses átomos. Para isso, eu vou voltar na minha lista de eletronegatividade e circular os átomos que compõem essa molécula. Essa molécula, então, ela é formada por cloro e hidrogênio. A primeira coisa, gente, tem diferença de eletronegatividade entre esses átomos? Tem, e essa molécula é uma molécula, então, polar. O que eu preciso definir agora é qual desses átomos vai ser o polo negativo e qual átomo vai ser o polo positivo da molécula. Para isso, basta eu ver qual é o átomo mais eletronegativo. Qual é o átomo mais eletronegativo? É o cloro, porque ele possui uma maior eletronegatividade. Já o hidrogênio possui uma menor eletronegatividade. Se o cloro é mais eletronegativo, tem uma eletronegatividade maior, então ele assume uma carga parcial negativa e o hidrogênio uma carga parcial positiva. Beleza? Então, voltando para o nosso slide, o que nós temos? O hidrogênio, que é menos eletronegativo, assume uma carga parcial positiva. O cloro, que é mais eletronegativo, assume uma carga parcial negativa. Beleza? E galera, essa aqui é uma molécula de HCl. Agora vamos imaginar um recipiente com a substância ácido clorídrico em que eu tenho várias moléculas de HCl nesse recipiente, beleza? E nós não estamos estudando forças intermoleculares, então o que a gente vai entender a partir de agora? O que mantém as moléculas de ácido clorídrico unidas para formar essa substância? Pessoal, como toda molécula de HCl é igual e é formada por um átomo de hidrogênio e de cloro, eu posso fazer o seguinte. Eu também posso afirmar que nessa segunda molécula, o átomo de hidrogênio assume uma carga parcial positiva, o cloro uma carga parcial negativa. A mesma coisa para a terceira, hidrogênio positivo, cloro negativo. E pessoal, agora lembrem lá do início do semestre. O que acontece se eu aproximo uma carga positiva de uma carga negativa? Carga positiva e negativa se atraem. Beleza? Agora pega essa ideia e analisa nossas moléculas aqui. Eu não tenho uma diferença de carga parcial positiva e negativa entre as moléculas? Então, como é que essas moléculas se atraem? O que vai acontecer? A parte negativa de uma molécula, no caso aqui esse átomo de cloro, irá atrair a parte positiva de uma outra molécula, que nesse caso é o hidrogênio, beleza? Então, o cloro se aproxima do hidrogênio e como carga negativa e positiva se atraem, então esses átomos passam a se atrair e se interagirem, beleza? Só que, galera, presta atenção. Tá vendo que eu representei essa interação com os pontilhados? Por que eu fiz isso? Porque nesse caso eu só tenho uma interação entre o polo parcial negativo de uma molécula e o positivo da molécula seguinte. Não chega a ser uma ligação química, beleza? Então, nesse caso, toda vez que eu representar uma interação entre duas moléculas, eu sempre vou representar essa interação com pontilhados. E esse pontilhado está representando a interação entre duas moléculas diferentes, beleza? E eu posso continuar a minha análise para os restantes das moléculas. Nesse caso, o que pode acontecer? O cloro negativo de uma molécula pode vir e atrair o hidrogênio positivo da molécula seguinte, estabelecendo também uma outra interação entre duas moléculas, beleza? E nesse caso aqui eu também tenho uma interação entre duas moléculas, portanto, uma interação intermolecular.
E se eu quisesse, eu poderia continuar fazendo essas interações quase que infinitamente. Eu poderia colocar mais um HCl aqui na frente, por exemplo, interagindo positivo com negativo, e assim por diante, beleza? Então observe o seguinte, nesse caso do HCl, que é uma molécula polar, que tem um polo positivo e um polo negativo, o que mantém as moléculas unidas é a atração entre o polo parcial negativo de uma molécula e o polo parcial positivo da molécula seguinte, beleza? E é essa força de atração entre carga positiva e negativa que vão manter essas moléculas unidas. Agora pensa comigo, gente. Essa molécula de HCl tem quantos polos mesmo? Tem um polo positivo e negativo, então tem 2 polos. Essa outra molécula de HCl também tem 2 polos. Como nesse caso eu estou falando da força que mantém essas duas moléculas unidas, e como essas duas moléculas têm 2 polos, como que eu chamo a força que mantém essas moléculas unidas? Eu chamo de forças de polo de polo. Então, galera, o que são forças de polo de polo? São as forças que mantêm moléculas polares unidas, beleza? E como elas são polares, a parte positiva de uma molécula interage com a parte negativa da molécula seguinte. Então, galera, nós já vimos a força de polo, vamos agora tentar entender o que seriam as ligações de hidrogênio. E para isso, eu vou estudar a molécula de água, beleza? Que é formado por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E galera, nessa representação eu tenho aqui os pares de elétrons não ligantes do oxigênio. Só para facilitar a explicação, eu vou trazer essa molécula sem os elétrons não ligantes, só para facilitar meu desenho, beleza? E para a gente entender o que mantém as moléculas de água unidas, a gente precisa primeiro comparar as eletronegatividades do hidrogênio e do oxigênio. Então eu vou voltar lá na minha lista de eletronegatividade e comparar o hidrogênio com o oxigênio. Galera, nesse caso, há diferença de eletronegatividade entre os átomos? Sim, né? Então é um indicativo que a molécula de água é polar, beleza? E agora vamos comparar as eletronegatividades. Qual átomo possui maior eletronegatividade? Hidrogênio ou oxigênio? O oxigênio, né? Ele possui maior eletronegatividade porque está mais acima dessa nossa lista, beleza? O hidrogênio é o último elemento da nossa lista e possui menor eletronegatividade. Agora vamos analisar qual dos 2 átomos adquire uma carga parcial negativa na molécula. No caso vai ser o oxigênio. Como o oxigênio possui maior eletronegatividade, ele assume uma carga parcial negativa. O hidrogênio, menor eletronegatividade, assume uma carga parcial positiva. Tranquilo? É a mesma ideia do HCl, só que agora eu estou comparando o hidrogênio com o oxigênio. Então, voltando no nosso slide, eu posso distribuir essas cargas pelos átomos. O oxigênio adquire uma carga parcial negativa, os hidrogênios, uma carga parcial positiva. Galera, agora vamos tentar imaginar a interação entre 2 moléculas de água. Se vocês repararem, o princípio da interação entre 2 moléculas de água é bastante similar à que a gente viu agora há pouco para o ácido clorídrico. No caso, quando 2 moléculas de água se aproximam, o que vai acontecer? A parte negativa de uma molécula de água, que é o oxigênio, vai interagir com a parte positiva de uma outra molécula de água, que é o caso do hidrogênio, beleza? Então, essa outra molécula possui também um oxigênio com carga parcial negativa e esse outro hidrogênio também com uma carga parcial positiva. E eu representei a interação entre essas 2 cargas positivas e negativas de 2 moléculas diferentes, beleza? Agora vamos analisar essa outra molécula de água. Ela também possui um polo negativo e 2 polos parciais positivos, concorda comigo? Então nesse caso o que pode acontecer? Pode acontecer de vir outra molécula de água, nesse caso agora aproximando a parte negativa que é o oxigênio, e como positivo atrai negativo, os átomos de oxigênio vão interagir com os átomos de hidrogênio da outra molécula de água. Então aqui eu já fiz a interação entre 3 moléculas de água. Só que num copo de água tem milhões e milhões de moléculas de água. Então eu posso colocar mais uma molécula de água aqui. E nesse caso o que vai acontecer? O hidrogênio positivo de uma molécula de água vai interagir com o oxigênio negativo de uma outra molécula de água através de uma interação intermolecular. E se eu quiser eu posso desenhar infinitas moléculas de água, sempre tentando manter os oxigênios negativos interagindo com os hidrogênios positivos. Galera, só para ficar mais organizado esse desenho, eu vou tirar as cargas parciais negativas e positivas aqui. Com o desenho agora mais organizado,
Reparem como as moléculas de água começam a se organizar para formar uma estrutura com uma forma até bastante peculiar. Essa seria a forma como as moléculas de água se interagem. O oxigênio negativo interagindo com o polo parcial positivo de outra molécula, que é o hidrogênio. Galera, agora reparem uma coisa interessante. A geometria da água é angular. Beleza? Então, como a geometria da água é angular e todo o oxigênio interage com o hidrogênio da molécula seguinte, quando eu faço a interação intermolecular entre as moléculas de água, eu começo a formar uma estrutura com uma geometria bastante peculiar. E um fato interessante é que, e eu não sei se vocês já viram uma imagem como essa, que representa um floco de neve. Galera, basicamente isso aqui é a estrutura de um floquinho de neve. E agora reparem comigo a forma geométrica de um floco de neve. E por que o floco de neve tem essa forma bastante peculiar, bastante específica? Porque como as moléculas de água possuem uma geometria angular e os oxigênios de uma molécula de água interagem com o hidrogênio de uma outra molécula de água, quando eu vou encaixando cada vez mais hidrogênios com oxigênio, se eu mantenho essa água no estado sólido, a estrutura formada no final de todas essas interações vai resultar numa forma geométrica bastante peculiar, que é uma forma geométrica que a gente observa, por exemplo, nos flocos de neve, beleza? Então, uma coisa interessante, gente. Na maioria dos casos, a forma física que a gente observa de uma determinada substância, principalmente no estado sólido, se dá pela organização das moléculas, ou seja, pela interação entre as moléculas. E como a gente viu, o que faz as moléculas se interagirem são as forças intermoleculares, beleza? Então isso aqui foi só uma curiosidade para vocês analisarem um floco de neve e tentarem associar com a organização das moléculas de água. Só que, pessoal, agora eu quero voltar na nossa explicação. Reparem uma coisa bastante interessante. Vocês percebem que essa interação entre as moléculas de água também se dá entre um polo negativo, que é o oxigênio, e um polo positivo, que é o hidrogênio, de duas moléculas diferentes? E nesse caso, nós também não temos dois polos, ou seja, um dipolo. Se vocês repararem, esse tipo de força intermolecular é bastante similar às forças de polo que a gente acabou de ver, que ocorrem em moléculas polares, com dois polos. Só que no caso da água, por exemplo, nós vamos ter uma situação um pouco peculiar, porque quando nós temos moléculas polares formadas por oxigênio e hidrogênio, e o oxigênio negativo de uma molécula interage com o hidrogênio positivo de uma molécula, a gente vai observar que a intensidade dessa interação, ou seja, a força dessa ligação, é muito alta, beleza? Oxigênio e hidrogênio interagem muito bem entre si, beleza? E como nesse caso a interação entre oxigênio e hidrogênio é bastante intensa, nós damos um nome diferente para esse tipo de interação. Nós chamamos de ligações de hidrogênio. Então, galera, as ligações de hidrogênio também são forças que mantêm moléculas polares unidas. Nesse sentido, ela é muito similar às forças de polo, beleza? Elas são bastante similares. Qual que é a principal diferença entre elas? No caso das ligações de hidrogênio, elas vão ocorrer entre moléculas que possuem hidrogênio ligado a átomos de flúor, oxigênio, como a gente acabou de ver no caso da água, tem hidrogênio ligado a oxigênio, ou nitrogênio, beleza? Quando nós tivermos moléculas, então, que têm hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, nós temos a ligação de hidrogênio, beleza? E por que nós temos, então, que diferenciar forças de polo e ligações de hidrogênio se elas são tão similares? Porque, como eu disse para vocês, quando eu tenho a interação entre átomos de oxigênio e hidrogênio de moléculas diferentes, a interação entre esses dois átomos é bastante intensa, tudo bem? Oxigênio e hidrogênio se interagem muito bem. Então, nesse caso, o que eu posso afirmar? Quando eu tenho ligações de hidrogênio, ou seja, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu posso afirmar que a força dessa interação é uma força de intensidade alta, tudo bem? Porque hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio vão possuir uma interação muito forte, ou seja, a intensidade dessa força é alta. Já no caso das forças de polo, a gente vai observar o seguinte: a intensidade, de certa forma, é alta, porém eu coloquei aqui, ó, alta barra média. A ideia é o seguinte:
por possuir uma diferença de polo, de certa forma a intensidade de atração entre as moléculas vai até ser um pouco alta. Mas se a gente compara com as ligações de hidrogênio, ela já passa a ser um alto barra médio. Então é uma força de certa forma até alta, porém não tão alta quanto a força das ligações de hidrogênio. Tranquilo? E galera, por fim, falta a gente analisar o último tipo de força intermolecular dessa lista, que são as forças de polo induzido ou forças de London. E galera, o que seriam então forças de polo induzido? Ao contrário das duas outras forças que a gente acabou de ver, as forças de polo induzido são forças que mantêm agora moléculas apolares unidas. O que são moléculas apolares? Aquelas moléculas que não possuem um polo parcial positivo ou um polo parcial negativo. E para a gente estudar esse tipo de força, eu vou pegar como exemplo uma molécula formada por dois átomos de cloro, porque como a gente viu na aula passada, moléculas formadas por átomos iguais, ou seja, átomos de um mesmo elemento, são obrigatoriamente apolares. Então essa molécula é apolar. E galera, para a gente entender como moléculas apolares se unem para formar substâncias, nós temos que entender um conceito bastante simples, que é o que a gente chama de dipolo instantâneo. E para a gente entender o que é um dipolo instantâneo, vamos primeiro analisar a ligação química entre esses dois átomos de cloro. Galera, como eu disse em aulas anteriores, quando eu tenho um traço unindo dois átomos, eu estou representando um compartilhamento de dois elétrons entre esses dois átomos, tudo bem? Cada ponta dessa reta indica o compartilhamento de um elétron. E galera, como essa molécula é apolar, esses elétrons estão distribuídos igualmente entre esses dois átomos de cloro. Tranquilo? E aí, como eles estão distribuídos igualmente, não há formação de polo nem mais positivo, nem mais negativo. Só que, galera, nesse tipo de molécula pode acontecer um fenômeno bastante interessante. Pode acontecer de, num momento muito aleatório, mas muito aleatório mesmo, um desses elétrons da ligação se aproximar mais de um dos átomos, tudo bem? Então vamos imaginar primeiro que esse elétron dessa ligação se aproxima mais desse átomo de cloro da direita. Nesse caso, nesse momento aleatório, o que acontece? Esse átomo de cloro que está mais próximo dos elétrons assume uma carga parcial negativa, o átomo de cloro que está mais distante assume uma carga parcial positiva. Só que, pessoal, nesse caso específico, a formação desse polo positivo ou negativo acontece num curtíssimo intervalo de tempo, beleza? Esse intervalo de tempo é tão curto que eu posso dizer que esse momento é um momento instantâneo, tudo bem? Acontece num instante muito específico. E agora analise o seguinte, se nesse momento eu formo dois polos, um positivo e um negativo, eu formo um dipolo. Então eu digo que esse dipolo é instantâneo, ou seja, eu formo um polo positivo e negativo, porém como eu formo esse polo positivo e negativo por um curto período de tempo, eu digo que esse dipolo é um dipolo instantâneo, beleza? Então se esse dipolo existe por um curto período de tempo, o que acontece? Assim que esses elétrons se aproximam mais de um átomo de cloro, esses elétrons voltam a ser distribuídos igualmente entre os dois átomos. E nesse momento, o que acontece? Esses dois polos positivos e negativos deixam de existir. Tudo bem? Então, galera, é um dipolo instantâneo. Acontece num momento muito específico e por um curto período de tempo. Então, trazendo uma representação um pouco mais didática, o que a gente pode observar? Em um momento aleatório, os elétrons se aproximam mais de um átomo de cloro, forma dois polos, um positivo e um negativo, porém, como esses polos são formados por um curto período de tempo, os elétrons voltam ao normal e esses polos são desfeitos. Então, se a gente pudesse ver isso ao longo do tempo, como seria? Assim que forma os polos positivos e negativos, esses polos são desformados. Forma o polo, desforma o polo. Forma o polo, logo em seguida, desforma o polo novamente. Tudo bem? Esses polos existem por um curto período de tempo, um tempo instantâneo. E galera, para a gente continuar a nossa explicação, vamos imaginar o momento exato em que essa molécula assume uma diferença de polo. Então eu vou ter a formação de polo positivo e um polo negativo por um curto período de tempo. Nesse curto período de tempo, o que pode acontecer? Pode vir uma outra molécula formada por dois átomos de cloro se aproximar dessa molécula inicial. Essa segunda molécula não tem nem polo parcial positivo nem negativo. Porém, quando ela se aproxima dessa molécula inicial que está com dipolo instantâneo, o que acontece? Essa molécula inicial induz a próxima molécula
formado por 2 átomos de cloro, a assumir uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa, tudo bem? Então, essa molécula inicial induziu a molécula seguinte a assumir uma carga positiva e negativa, beleza? Da mesma forma que se aproximar mais uma molécula apolar dessa segunda molécula, o que pode acontecer? Essa segunda molécula pode induzir uma terceira molécula a assumir uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Só que, galera, lembra que esse dipolo instantâneo acontece por um curtíssimo período de tempo. Toda essa indução também acontece por um curtíssimo período de tempo. E, galera, nesse caso, então, como eu formo instantaneamente diversos polos positivos e negativos, essas moléculas, então, se atraem por uma atração entre esses dois polos e essas moléculas se mantêm unidas. Tudo bem? E, galera, vocês perceberam, então, que nesse caso uma molécula está induzindo a outra a assumir uma carga positiva e negativa? Nesse caso, então, quando eu tenho moléculas induzindo uma outra molécula a assumir uma carga positiva e negativa, eu tenho forças dipolo induzido. Beleza? O nome dipolo induzido vem da ideia de que, nesse caso, como as moléculas são apolares, uma molécula começa a induzir a outra a assumir uma carga positiva ou negativa. Beleza? Então, organizando as informações, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que forças de polo induzido, ou forças de London, são forças que mantêm moléculas apolares unidas, tudo bem? Então, lembrem, gente, forças de polo e ligação de hidrogênio ocorrem em moléculas polares, beleza? Já as forças de polo induzido ocorrem em moléculas apolares, beleza? E como a gente tinha visto, gente, no caso, as forças na ligação de hidrogênio possuem uma intensidade alta, as forças de polo possuem uma intensidade alta barra média, e no caso das forças de polo induzido, o que a gente pode dizer sobre a intensidade dessas forças? Galera, pensa comigo. Vocês concordam que nesse caso a interação entre essas moléculas ocorre num dipolo instantâneo, ou seja, ocorrem por um curtíssimo período de tempo? Se essas interações ocorrem por um curtíssimo período de tempo, o que eu posso afirmar sobre a intensidade dessas interações? Eu posso afirmar que no caso das forças de polo induzido, as interações são de intensidade baixa, beleza? Porque os dipolos ocorrem por um curtíssimo período de tempo, tranquilo? Então vamos lá, gente, forças de polo, moléculas polares, e a intensidade é alta barra média. Ligações de hidrogênio também ocorrem em moléculas polares, porém tem que ter hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, e a intensidade dessa interação é uma intensidade alta. Já no caso das forças de polo induzido, como eu tenho um dipolo instantâneo e a formação do dipolo por indução, a intensidade dessa interação é uma intensidade baixa, beleza? E galera, como que é possível a gente utilizar essas ideias de forças intermoleculares para responder aquela pergunta lá do início da aula? Que era, por que água e óleo não se misturam? Para a gente responder essa pergunta, o que a gente vai ter que fazer? Analisar as forças intermoleculares entre as moléculas de água e entre as moléculas de óleo. Tranquilo? Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou trazer um slide que eu tenho a molécula de água, que a gente acabou de ver, e uma molécula de óleo. Tranquilo? Lembrando, gente, que o óleo ele é formado basicamente por carbono e hidrogênio, e ele se encaixa naquela classe de compostos que eu falei para vocês em aulas anteriores, que são os compostos orgânicos, compostos à base de carbono, beleza? Então, galera, no caso, como nós vimos, uma molécula de água é uma molécula polar, tudo bem? Portanto, as moléculas de água se unem por ligações de hidrogênio. E como nós vimos, ligações de hidrogênio são interações de alta intensidade, tudo bem? A força que mantém as moléculas de água unidas possui uma alta intensidade. Vamos analisar agora o óleo. Galera, o óleo ele é basicamente formado por carbono e hidrogênio. Ele possui algumas regiões aqui formadas por carbono ligado a oxigênio. Só que essa região é tão pequena comparado com o restante da molécula que eu posso simplesmente desconsiderar isso por enquanto. Então, no geral, o óleo é formado basicamente por carbono e hidrogênio. E como nós vimos na aula passada, gente, moléculas formadas por carbono e hidrogênio são moléculas apolares. Então, no caso, uma molécula de óleo é uma molécula apolar
Então, no caso, as moléculas de óleo se unem por forças de polo induzido, e como a gente acabou de ver, forças de polo induzido são forças de baixa intensidade. E a partir dessas análises, nós podemos finalmente entender por que água e óleo não se misturam. Galera, por que água e óleo não se misturam? Vamos imaginar primeiro que eu tenha água pura, ou seja, apenas moléculas de água. Nesse caso, gente, as moléculas de água estariam se unindo por ligações de hidrogênio, ou seja, as moléculas de água estariam interagindo com uma alta intensidade. Se por algum motivo eu pego essa água e coloco no mesmo recipiente que o óleo, para a água se misturar com o óleo, o que teria que acontecer? A água teria que deixar de fazer ligações de hidrogênio entre as moléculas de água para fazer forças de polo induzido com as moléculas de óleo. Tudo bem? Para água e óleo se misturar, as moléculas de água e de óleo têm que interagir. Ou seja, a molécula de água tem que deixar de fazer ligações de hidrogênio para fazer forças de polo induzido com as moléculas de óleo. Só que, galera, forças de polo induzido possuem baixa intensidade. Então, nesse caso, pensa comigo, gente. Seria vantajoso para a água deixar de fazer ligação de hidrogênio, que tem alta intensidade, para fazer força de polo induzido com óleo, que tem baixa intensidade? Não, né? Não valeria nem um pouco a pena. Então, de uma maneira bastante simples, por que água e óleo não se misturam? Porque para a água não vale a pena deixar de fazer interação entre as moléculas de água, que são interações fortes, para fazer interações com moléculas de óleo, que são interações de baixa intensidade. Tudo bem? Então, basicamente, quando eu tento colocar água e óleo no mesmo recipiente, o que acontece? As moléculas de água tendem a ficar unidas com moléculas de água, porque tem uma maior intensidade, e tendem a se afastar o máximo possível das moléculas de óleo que possuem uma menor intensidade entre si. E galera, a partir desse exemplo da água com óleo, nós podemos obter um princípio muito importante. Então galera, presta bastante atenção porque é muito importante esse princípio. Que é o seguinte, que na natureza, semelhantes dissolvem ou se misturam com semelhantes, beleza? Então lembrem, gente, semelhantes dissolvem ou se misturam com semelhantes, beleza? E analisando esse princípio e utilizando ele na nossa aula, que a gente falou de polaridade de moléculas e de forças intermoleculares, o que a gente pode observar? Que na natureza, então, substâncias polares dissolvem ou se misturam com substâncias polares. Ou seja, semelhantes dissolvem ou se misturam com semelhantes. Beleza? Então, da mesma forma, o que nós podemos dizer? Que substâncias apolares dissolvem ou se misturam com substâncias apolares. Novamente, semelhantes se misturam ou dissolvem semelhantes. E dessa forma, por fim, o que a gente pode concluir? Que no caso, então, substâncias polares não se misturam com substâncias apolares, porque nesse caso, essas substâncias não são semelhantes. Galera, lembrando que isso aqui é uma tendência, podem haver algumas variações dependendo de cada caso, mas no geral, esse princípio vale para a maioria das substâncias. Tranquilo? E galera, a partir desse princípio bastante básico, nós somos capazes de entender algumas situações bastante simples do nosso dia a dia. Por exemplo, vocês sabem qual é a importância de se pintar portões de ferro, por exemplo? Galera, quando a gente pinta portões de ferro, é muito comum utilizarmos tinta à base de óleo, ou simplesmente tinta a óleo. Por que nesse caso é importante pintar portões de ferro com tinta a óleo? Como nós vimos, gente, óleos são tipos de moléculas apolares, beleza? Então, se eu tenho uma tinta à base de óleo, eu tenho uma tinta à base de moléculas apolares. Então, eu posso afirmar que tinta a óleo é um tipo de material basicamente apolar, beleza? Agora pensa comigo. Imagina que esse portão tome chuva, beleza? Chuva é formado por água e, como nós vimos, água é polar. Nesse caso, então, se a chuva é polar e a tinta do portão é apolar, a água da chuva e a tinta do portão vão se misturar? Não, né? A tinta do portão e a água da chuva não se misturam. Então, a tinta do portão funciona como uma proteção para o metal que está ali dentro, que geralmente é o ferro, beleza?
Então, o fato da tinta ser apolar e ela não se misturar com a água faz com que a tinta óleo assuma uma característica protetiva, ou seja, ela protege o metal do interior do portão. Tranquilo? Galera, agora levando em consideração o mesmo princípio, vamos imaginar a seguinte situação, que eu tenho um portão de metal com tinta a óleo e agora eu quero remover essa tinta a óleo. Se eu quiser remover essa tinta a óleo, que é um tipo de material apolar, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um outro material que eu chamo de thinner, porque o thinner, gente, ele é formado basicamente por moléculas que possuem em sua composição carbono e hidrogênio, ou seja, moléculas apolares, beleza? Se o thinner, então, é um exemplo de material apolar e a tinta óleo também é um exemplo de material apolar, então, nesse caso, o thinner e a tinta do portão irão se misturar? Sim, né? Então, se o thinner consegue se misturar com a tinta óleo do portão, eu consigo usar esse tipo de material para remover esse tipo de tinta, que é a tinta à base de óleo. Tranquilo? E além disso, esse em princípio explica algumas outras situações do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você suja a sua mão de graxa, adianta alguma coisa vocês lavarem a sua mão somente com água? Não, né? Então, se eu pego graxa, que é formado também por moléculas apolares, e tento retirar ela com água, que é um exemplo de substância polar, no caso, como a água é polar e a graxa é apolar, água e graxa se misturam? Não. Então, como água e graxa não se misturam, eu não consigo utilizar a água para remover graxa, por exemplo, da minha mão, beleza? E aí, nesse caso, o mais aconselhável é a gente usar sabão ou detergente. E galera, para a gente finalizar nossa aula com chave de ouro, vamos só ver como esse tipo de conhecimento é cobrado em exercícios. E o primeiro caso é quando eu peço diretamente para vocês determinarem o tipo de força intermolecular que mantém as moléculas de uma determinada substância unidas. Então, nesse caso, no meu exercício 1, eu digo o seguinte. Na figura abaixo estão representadas as fórmulas químicas de duas substâncias distintas, HBr e C2H6. E o que eu peço na questão? Indique qual o tipo de força intermolecular que mantém as moléculas de cada substância unidas. Beleza? Galera, qual é o primeiro passo para eu saber o tipo de força intermolecular que mantém essas moléculas unidas? O primeiro passo é eu determinar se essa molécula é polar ou apolar. Então vamos analisar o HBr. Para eu saber se o HBr é polar ou apolar, eu tenho que analisar a eletronegatividade do hidrogênio e do bromo. Então para isso eu vou na minha lista de tendência de eletronegatividade e destaco o bromo e o hidrogênio. Galera, tem diferença de eletronegatividade entre o bromo e o hidrogênio? Tem, né? Nesse caso, o bromo, que é mais eletronegativo, fica com uma carga parcial negativa. O hidrogênio, que é menos eletronegativo, assume uma carga parcial positiva. Então, voltando no meu slide, o hidrogênio assume uma carga parcial positiva, bromo carga parcial negativa. Essa molécula é polar ou apolar? É uma molécula polar, beleza? Então, se ela é uma molécula polar, qual é o tipo de força intermolecular que mantém essas moléculas unidas? Se a gente analisar, então, o nosso slide, nós vamos ver que existem dois tipos de forças que estão presentes em situações de moléculas polares, que é a força de polo e a força de ligações de hidrogênio. Tranquilo? Galera, no caso, a ligação de hidrogênio ela só ocorre se eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E nesse caso, o hidrogênio está ligado ao bromo. Ou seja, não pode ser ligação de hidrogênio. Então, nesse caso, para o HBr, qual é a força que mantém as moléculas unidas? Só pode ser as forças de polo. Tranquilo? Então, nesse caso, para o HBr, a força intermolecular é a força de polo. Galera, agora para o C2H6 é muito fácil, né? C2H6 é um tipo de molécula formada apenas por carbono e hidrogênio. E como eu já falei, moléculas formadas por carbono e hidrogênio são sempre moléculas apolares. Se nesse caso, então, essas moléculas são apolares, qual é o tipo de força intermolecular que mantém moléculas apolares unidos? Vão ser as forças de polo induzido, ou seja, as forças que mantêm moléculas apolares unidas. Então, voltando para o nosso slide, qual é o tipo de força intermolecular no segundo caso? É a força de polo
induzido. Beleza? Então, HBr é polar dipolo-dipolo. C2H6 é um tipo de molécula polar. Então, no caso, a força intermolecular é o dipolo induzido. E além de correlacionar diretamente as forças intermoleculares, um exercício também pode pedir que vocês analisem se duas substâncias se misturam ou se dissolvem. No número 2 eu digo o seguinte: a gasolina é formada por substâncias que possuem estruturas similares ao octano. E aqui eu tenho a estrutura básica do octano, formada apenas por carbono e hidrogênio. Aí eu pergunto, nesse caso, podemos afirmar que a água e a gasolina se misturam? Para saber se essas duas substâncias se misturam, eu preciso analisar a polaridade de cada substância. Galera, como o octano é formado apenas por carbono e hidrogênio, nós podemos afirmar de cara que o octano é um tipo de substância apolar. Ele é formado apenas por carbono e hidrogênio. No caso da água, como a gente já viu repetidamente nessa aula, a água é polar. Beleza? Então pensem comigo, se a gasolina é formada por substâncias similares ao octano, ou seja, substâncias apolares, e a água é um tipo de substância polar, eu posso afirmar que água e gasolina se misturam? Sim ou não? Não, né? Água e gasolina não se misturam, porque água é polar, gasolina é essencialmente apolar. Tranquilo? Então, nesse caso, podemos afirmar que água e gasolina se misturam? A resposta é não. Por quê? Porque água é polar e gasolina é apolar. Beleza? Galera, eu resolvi 2 exercícios simples. A aula já está bastante grande. Eu acho que por hoje já é mais que o suficiente. Qualquer dúvida, me procurem no Google Meets, eu estou sempre à disposição. No mais, boa atividade a todos. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima e até mais!